Oi, pessoal. Então, vamos continuar com a terceira parte da nossa aula sobre amostragem, em que a gente vai falar um pouco mais sobre delineamento de estudos clínicos e epidemiológicos. Tá? E aí as ideias aqui podem ser estendidas para outras áreas, né? Tanto das ciências da saúde, quanto da biologia em si, né? Em outras sub-áreas de biologia, por exemplo, talvez né, zoologia, ou então acompanhamento ou talvez na botânica também, sobre crescimento de plantas. Mas tradicionalmente essa literatura ela é bem forte na área clínica. Então aqui a gente vai ver exemplos todos voltados, né, mais às ciências da saúde e à medicina. Mas é possível pensar em acompanhamento, por exemplo, de animais, né, em que se projete, né, estudos similares ou com características similares aos apresentados aqui. Então, a gente vai falar sobre alguns tipos de estudo. O primeiro deles, né, o estudo longitudinal, né, para delineamento de estudos clínicos e epidemiológicos, em que a gente tem o seguinte, né, a gente vai medir as variáveis em mais de um instante de tempo, tá? Ou seja, a gente tem as unidades de observação, que frequentemente são pacientes, né? Eles são acompanhados ao longo do tempo, né? E diversas variáveis são coletadas para verificar o estado clínico em cada instante. Então, é um estudo que visa o acompanhamento de um determinado paciente, né, ou de pacientes na sua amostra, ou de indivíduos, né, de forma mais geral, que estão na sua amostra, mas é um acompanhamento, de certo modo, contínuo. E a gente vai ver que os estudos longitudinais, eles podem acontecer de duas formas, basicamente. E aí eu comento um pouquinho mais, assim que a gente chegar num detalhamento maior sobre estudos longitudinais. Tá? A gente também tem o que se chama de estudo transversal, né, ou cross-sectional studies, né, porque esse é o termo que se usa em inglês, então é bem tradicional nessa área de delineamento de estudos clínicos, então bem provavelmente, talvez vocês vejam mais o termo cross-sectional do que transversal. Bom, e nesse estudo, em oposição aos estudos longitudinais, as variáveis são medidas num único instante de tempo, em toda a amostra. Então, aqui não existe um acompanhamento ao longo do tempo das unidades amostrais. Tá? Elas são simplesmente observadas num dado instante, e aí, a partir daquela observação, a gente procura tirar as conclusões, né, do processo de inferência. Bom, e aí, classificando o estudo longitudinal, a gente tem ele podendo ser feito de duas formas, o estudo prospectivo ou retrospectivo. Tá? Aqui tem o texto explicando o que é cada uma delas, mas eu acho mais fácil falar usando a figura. Tá? Então, aqui a gente tem os três tipos, né, de estudo no que se refere ao acompanhamento das unidades amostrais. Então, primeiro tem um estudo transversal, que é um estudo que se dá no presente, então aqui está a linha do tempo, avançando da esquerda para a direita, e o estudo transversal ele diz respeito só ao momento em que aquele estudo é realizado, né? Só ao momento presente. Você não tem, tipicamente, múltiplas edições no tempo das quantidades de interesse. Enquanto que nos estudos longitudinais, existe um acompanhamento no tempo das unidades amostrais. Então, a gente vai classificar um estudo longitudinal como sendo prospectivo, se ele é um estudo que se inicia no presente e é feito o acompanhamento das unidades amostrais a partir daquele tempo presente ao longo de um tempo futuro. Por exemplo, quando a gente vai investigar, digamos, fumantes e não fumantes, e a gente vê a evolução, digamos, de exercícios respiratórios feitos periodicamente, né, para aquelas pessoas. Pode ser, digamos, eu estou inventando aqui, tá? Digamos, subir uma escada por uma determinada quantidade de tempo e verificar
se a pessoa se sente cansada ou não, né, após uma atividade física. Ou pode ser um desfecho em si, né? Por exemplo, poderia ser a ocorrência de algum problema cardíaco, digamos, né, que você está querendo investigar se o consumo de cigarros está relacionado, digamos, a algum desfecho de problemas cardíacos. Né? Então, você pode iniciar um estudo e vai acompanhar aquelas unidades amostrais ao longo do estudo durante 5, 10, 20 anos. E começa-se a anotar, né, o tempo, pessoa, em termos de desfecho, de ver se algum grupo pareceu apresentar mais desfechos do que outros, e assim sucessivamente. Então, o estudo longitudinal prospectivo, ele se inicia no tempo presente e se prevê que aquele estudo vai ser realizado de forma contínua durante um tempo no futuro. Tá? Enquanto que os estudos longitudinais retrospectivos, em geral, eles se dão, eles se iniciaram, são estudos que são feitos, né, do passado e analisados até o presente. Tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos, né, mais adiante para mostrar, né, um pouco sobre isso. Né? Vamos ver alguns casos. Por exemplo, o ensaio controlado randomizado. Então, nesse caso, a gente tem uma comparação entre dois grupos ou duas populações, né, que tipicamente a gente vai chamar, mesmo que não seja contexto de saúde, a gente vai chamar de tratamento e controle. Então, o tratamento em geral é o que você propõe de novidade. E o grupo controle tipicamente a administração de um placebo ou simplesmente não interferência na unidade amostral. Tá? Então, por exemplo, num teste de vacinação, para eficácia de vacinação, uma pessoa receberia o placebo, seria o grupo de controle, e o grupo de tratamento seria a pessoa que de fato recebeu o composto, né, recebeu a vacina. Tá? Isso existe nos mais variados contextos. Por exemplo, você pode ter duas culturas de célula extraídas no mesmo tempo, né? E aí, em uma cultura de célula, você você simplesmente não interfere naquela cultura de células e usa como grupo controle. E na outra cultura de células, talvez você possa colocar algum agente externo, né? Que seja estranho ao ambiente usado no controle, né? Para diferenciar e ver o que aquele agente externo pode causar de diferenças, né, na evolução daquela linhagem celular. Então, dessa forma, a gente vê que o grupo de tratamento e o grupo de controle, esse conceito, ele não necessariamente está ligado a um tratamento que um paciente recebe, né? Ele é uma denominação bem mais geral mesmo. Bom, e nesse ensaio, como é um ensaio que ele é controlado, né? Então existe um grupo controle e tipicamente o que você vai fazer é comparar se as observações no grupo de tratamento são significativamente distintas das observações no grupo controle, né? Para ver se o tratamento de fato se diferencia do controle. Então é aí que está a palavra controlado, e o randomizado diz respeito a designar aleatoriamente as pessoas num grupo de controle ou de tratamento. Como o caso de vacinação, por exemplo, né? Está bem em voga aí ultimamente, com a pandemia que a gente tem observado aí, desde o ano passado. Tá? Então, a alocação das unidades amostrais em cada grupo, controle ou tratamento, é feita de forma aleatória. Vamos ver um exemplo, né, para ajudar a ilustrar o conceito. Então, aqui a gente tem esse exemplo, né, de Rocha e coautores de 2009. E o trabalho se intitula Repouso de 3 horas, não aumenta a complicação após cateterismo cardíaco diagnóstico com introdutor arterial 6F, um estudo clínico randomizado. Então, o objetivo desse trabalho é o de avaliar a segurança na redução do tempo de repouso no leito de 6 para 3 horas.
após cateterismo cardíaco diagnóstico com introdutor arterial 6F. Ou seja, né, a gente tem um paciente, né, que logo após o cateterismo cardíaco, você dá para ele 6 horas, normalmente, né, esse é o grupo controle, você dá 6 horas para ele, para que ele possa caminhar, né, que é o que a gente chama de deambulação. Né? Então, o usual é que você faça com que ele, que você permita com que ele caminhe depois do cateterismo cardíaco 6 horas depois de remover a bainha. E aí, o que os autores se propõem é investigar, mas será que a gente não pode fazer isso após 3 horas apenas? Então, ele está investigando. Então, esse é o tratamento e esse é o placebo. Não, o placebo não, desculpa, é o grupo controle. O controle é feito usualmente na literatura, que são 6 horas após a indução da bainha. Os autores querem investigar se 3 horas já é suficiente. Então, para isso, eles vão olhar para desfechos clínicos possíveis, né? E aí são, tipicamente, complicações vasculares. E aí está listado aqui, pode ser hematoma no local da punção arterial, sangramento, correção cirúrgica de complicação vascular, reação vasovagal, tá? Então pode ser uma desses quatro desfechos. E aí vão olhar para saber se, após 3 horas, acontecem mais desses desfechos ou não, né? Em comparação com 6 horas. E aí qual seria a defesa? Né? A defesa seria o seguinte, se eu observar que 3 horas após a remoção da bainha, a quantidade de desfechos clínicos não foi tão diferente do que 6, em comparação a 6 horas após a remoção, de repente eu poderia fazer a deambulação após 3 horas, e aí o paciente não ficaria tanto tempo, né, esperando ele poder de fato caminhar e fazer algum tipo de atividade. Né? Então daria aí talvez um maior conforto para o paciente, sem comprometer a saúde física dele. Então, esse é o objetivo do estudo, né? E foi para isso que ele foi desenhado. Então, aqui, no próprio artigo, vocês encontram essa figura, né? Que explica um pouco sobre o processo de amostragem. Ele é interessante para a gente ver como é feita essa escolha na prática, né? Nesse caso. Então, aqui eles tinham pacientes admitidos por cateterismo eletivo, que eram 680 pacientes. Aí, excluiu-se 274 deles, porque não preencheram, né, por algumas razões. Primeiro, porque talvez não tenham preenchido o critério de inclusão, isso aconteceu com 269 casos, né, e 5 se recusaram a participar. Tá? Então, excluídos alguns, né, da amostra, né, a princípio, sobraram, então, 406 pacientes. Esses 406 pacientes, eles foram randomizados para formar um grupo de intervenção, que é conhecido como tratamento, né, um grupo de tratamento, e aqui o tratamento é um tratamento literal, né? É um tratamento oferecido ao paciente. Então, aqui, de fato, se trata de tratamento, né? Se trata de tratamento. Mas, enfim, é um caso de tratamento, literalmente, e aqui está o grupo controle, tá bom? Então, o grupo de intervenção é o grupo do tratamento proposto, que são 3 horas de repouso no leito. Então, o indivíduo fica lá 3 horas repousando e depois ele pode realizar a deambulação, que é simplesmente caminhar, né, para se exercitar um pouquinho. Então, nesse grupo foram alocados 200 pacientes, aleatoriamente, tá? Dos quais todos receberam intervenção, então, 200. Enquanto no grupo de controle foram escolhidos aleatoriamente 206. Nota que o tamanho amostral é comparável, tá? Dos dois grupos. E aí, novamente, todos receberam intervenção. Então, o grupo de controle são 6 horas e o grupo de intervenção, o grupo de tratamento, são 3 horas. Tá? E aí o acompanhamento, né, porque esse estudo foi feito com acompanhamento ao longo do tempo. Então, trata-se aí de um estudo longitudinal, né, em que foi feito via contato telefônico, 24 horas depois, 48 horas depois, 72 horas depois, tá?
para para todas as unidades amostrais. Então, via contato telefônico, se fazia essa checagem com o paciente, de saber se ele estava se sentindo bem ou não, se aconteceu um desses 4 desfechos ou não. Tá? Bom, e aí só para que vocês tenham a título, né, de curiosidade, né, e como que o artigo prossegue, então eu achei ele bastante interessante, né? Eu, inclusive, recomendo vocês darem uma leitura. É um artigo bem curtinho, eu acho que ele só tem umas 4, 5 páginas. Ele está bem resumido, eu achei ele bem legal para vocês verem um exemplo prático de amostragem, e não só disso, né, mas de uma análise estatística feita do início até o final. Pelo menos dando uma ideia da e da aplicação, né, dos conceitos que a gente está começando a ver agora. Tá? Então, ó, a gente tem, de novo, os 2 grupos, que são tratamento e controle, e um ponto que é muito importante, isso é crucial, muita gente às vezes não presta atenção para isso, e aí acaba que a análise fica totalmente comprometida e deve-se fazer o estudo todo de novo. É muito comum isso acontecer. Então, os 2 grupos, eles precisam apresentar características similares, tá? Para não viesar o estudo. Então, por exemplo, por que isso, né? Existe um caso aí, a gente pode pensar num exemplo, só para deixar mais claro, né? Então, suponha que nesse exemplo a gente coloque 6 horas, o grupo controle, a gente só coloque pacientes jovens, enquanto que para o grupo de tratamento só sejam pacientes muito idosos, né? Então, em condições físicas extremamente diferentes. Então, a gente tem 2 unidades amostrais que são bem diferentes entre si, e aí a gente esperaria que o grupo que tem os idosos, mesmo que tratamento e controle não façam nenhuma diferença em termos da observação do desfecho, né, você tem grupos muito diferentes. Às vezes, a observação do desfecho está ligada só com a idade do paciente, não com o tratamento ou controle. E aí você iria associar ao grupo que tem mais idosos, automaticamente você associaria mais desfechos, né? Mais esses desfechos que são hematomas, sangramentos, correção cirúrgica, né? Reação vasovagal, né? Que são coisas negativas, mas estão mais ligados com a condição do paciente do que com o fato de ser 3 horas ou 6 horas após a cateterismo. Né? Então, isso deve evitar. Em casos mais comuns, outros casos bem comuns de acontecer, são, por exemplo, com cobaias em laboratório. Então, às vezes, né, a pessoa vai e faz a divisão dos ratinhos, né, para receberem os tratamentos, e aí acontece de só ter macho no grupo controle e no grupo de tratamento só ter fêmea. Se você tiver características relevantes do ponto de vista do sexo do animal, né, dos indivíduos, pode ser que a diferença que você observe entre tratamento e controle se dê não ao tratamento em si ou ao controle, mas sim ao sexo, né, predominante em cada grupo. Então, é muito importante que você, para evitar confundimento, que os 2 grupos tenham características similares, que é para não viesar o estudo. Né? Ou, às vezes, ainda um terceiro exemplo, é que o controle e o tratamento sejam, sei lá, animais de espécies diferentes. Então, se o grupo controle for só de animais de peixes de uma determinada espécie, enquanto que o grupo de tratamento, né, vai receber um tratamento diferente do controle, for uma espécie diferente de peixe, talvez a diferença seja observada só pela espécie ser diferente, não pelo tratamento ser diferente do controle. Enfim, então o que se tira aí de lição é que grupos de tratamento e grupos de controle devem ser similares. Tá? E aí, nesse sentido, tem essa tabelinha aqui que é bem interessante, ó, que ela mostra as características da amostra. Então, aqui, ó, no grupo de intervenção, né, tem a idade em anos, então, ó, em média, 63,5 é a idade média dos indivíduos nesse grupo de intervenção, e no grupo controle é bem similar, 64,5. Esse mais menos, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais claro.
Esse mais menos aqui, a tabela diz que é um desvio padrão, tá? Então aqui, ó, esse cara aqui é o desvio padrão. Então ele está me informando a média e o desvio padrão, né, com essa notação aqui de mais e menos, tá? Então, ó, aqui a gente vê que é similar a idade, né, nos dois grupos, sexo, né? Qual é o percentual de pessoas do sexo feminino nesse grupo? 50%, aqui 44%. Então aqui tem uma prevalência um pouco maior de homens do que aqui, mas talvez não tão maior assim. Peso, vamos ver os pesos. 75, 74, ok. Alturas, será que as alturas são muito diferentes? Também não são diferentes, né? Índice de massa corporal, também é bem similar. Diabetes, qual o percentual que teve diabetes nos dois grupos? Então vocês veem que está bem similar, né? E aqui do lado, o que é bem legal, né? Talvez seja bom a gente revisitar esse exemplo lá na frente, porque ele dá uma medida do p-valor. Esse p-valor é uma probabilidade que está entre 0 e 1, e a gente vai entender exatamente o porquê, mas ele tem a seguinte interpretação. Quanto mais perto de zero, é uma probabilidade esse Pzinho aqui, que ela, quanto mais próximo de zero, mais evidências eu tenho de que os grupos são diferentes com respeito àquela característica. Então, vamos supor que esse cara aqui seja muito baixo, né? Só para dar interpretação, seja igual a 0,002. Está bem próximo de zero. Então, isso quer dizer que eu tenho evidências fortes de que o grupo de intervenção e o grupo controle são diferentes com respeito à idade. Tá? Se vocês olharem nessa coluna aqui, não tem valor muito baixo, talvez só esse último, né? Vamos ver o que ele é. Esse último se refere a PAD. Ah, infelizmente. Ah, não, tá aqui, tem um anotado. Eu não sei o que é, mas vamos ver. Pressão arterial diastólica. Ah, então, olha, a pressão diastólica no grupo controle foi mais elevada do que no grupo de intervenção. E essa probabilidade aqui é baixa, tá? Então, enfim, a única coisa que talvez tenha sido significativamente diferente para o grupo controle e o grupo intervenção tenha sido a pressão arterial diastólica, tá? A sistólica nem foi tão diferente, mas a diastólica talvez, esse p-valor não muito alto aqui, indique talvez uma diferença, né? Ou possivelmente uma diferença considerável do grupo de intervenção para o grupo controle. Então, isso possivelmente é uma coisa que o referi perguntaria, né? Ah, será que essa possível diferença, né, poderia ser o que está por trás de eventual diferença entre o grupo, entre o observado no grupo controle e no de intervenção? Tá? Então, esse é um estudo muito importante de ser feito, né, de olhar se as amostras estão similares com respeito às características que compõem as unidades amostrais, em comparação do grupo de intervenção com o grupo controle. Tá? Então, aqui a conclusão dos autores foi que não foi muito diferente um grupo do outro. Então, ok, a gente pode prosseguir com a análise, e só para dar para vocês os resultados, a gente vê aqui, por exemplo, aqueles desfechos lá de trás. Né? Então, tem 3 deles: hematoma, sangramento, reação vasovagal. Então, ó, vamos olhar aqui o que aconteceu. Então, ó, aqui é percentual, entre parênteses. Então, quer dizer, vou escolher essa coluna por agora, tá? Então, vamos olhar só o grupo de intervenção com o grupo controle. No grupo de intervenção, 1,5% dos pacientes desse grupo apresentaram hematoma. No grupo controle, foi 1,9%. E, de novo, olha, o p-valor aqui, ele está indicando, se ele for pequeno, se ele for suficientemente pequeno, tem evidência de que deve ser diferente essa proporção na população, tá? O que eu quero dizer é que, se eu for olhar para todas as pessoas possíveis, né, de receberem aquele tratamento, né, em média, vai ser diferente o número de complicações por hematoma, a proporção de complicações por hematoma, em comparação com o grupo controle. Tá? Então, p-valor, esse p pequeno, né, no caso próximo de zero, implica, né, que
a gente tem forte evidência de que é diferente a intervenção do grupo controle. Então, a gente nota que como os p-valores aqui não são muito pequenos, né, são pequenos o suficiente, então, o que o estudo concluiu é que não fez muita diferença do grupo de intervenção para o grupo controle. Tá? Então, a conclusão do pessoal do estudo foi o seguinte, né, dos pesquisadores, foi que os pacientes submetidos a cateterismo cardíaco diagnóstico, aqui não tem essa separação, utilizando os introdutores arteriais 6F, podem deambular, aqui acho que foi por pular a linha, ele acabou juntando, né, quando estava copiado do texto. Então, eles podem deambular com segurança depois de 3 horas de repouso no leito. E a redução de tempo de repouso traz um maior conforto para o paciente, diminui o tempo de internação e também contribui para aperfeiçoar os recursos existentes em relação à demanda crescente de exames. Ou seja, aí você pode, de repente, dar alta ao paciente antes, né? E aí atender, conseguir realizar mais exames sem ter prejuízos notáveis aí para a saúde do paciente. Bom, agora a gente vai ver alguns outros exemplos. Esses exemplos eu não vou detalhar tanto quanto esse de estudo de casos estudos com grupo controle randomizados, mas é só para a gente entender que existem outros métodos, né, de fazer estudos. E ver pontos positivos e negativos de cada um. Por exemplo, uma série de casos. Nesse tipo de estudo, não tem grupo controle. Tá? Então, a gente só olha um conjunto de indivíduos, submete a um tratamento, né, por um período de tempo, para ver os efeitos desse tratamento. Só que tem um problema, né? Como a gente não tem um grupo controle, as evidências, né, obtidas com estudos de séries de casos, em geral, são fracas, porque você não consegue comparar, né, com um tratamento alternativo ou com um placebo. Então, você não sabe precisar se aquele tratamento ele está ocasionando numa diferença na variável do desfecho, né, que você observa. Tá? Então, em geral, estudo por série de casos é bem complicado de você poder tirar conclusões sobre o estudo. Né? Então, aqui como um exemplo, eu sempre gosto de ilustrar isso com o caso da Covid, por exemplo, né? Naquela questão que se discutiu durante muito tempo, né? Durante certamente tempo demais, e ainda se discute isso, né? Essa questão de tratamento precoce para Covid. Isso eu acho que é uma coisa que fica, né, para a nossa educação, né? Para a gente entender qual é a forma certa de medir eficácia de medicamentos, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Uma coisa muito comum da gente ouvir a pessoa falar é o seguinte: mas eu conheci um fulano de tal, conheci uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas que tomaram, sei lá, uma cloroquina, um ivermectina, ou qualquer medicamento que não tenha eficácia comprovada contra a Covid, né? E a pessoa melhorou, então funciona. Né? Você pergunta, tá, mas isso não é evidência de nada, porque a pessoa podia tomar água, né, e ter se recuperado. Então, o que acontece de fato? Né? A pessoa tende, ela não está enxergando a totalidade da situação, ela acaba tirando uma conclusão que é precipitada. Né? Precipitada por... Bom, então vamos pensar assim, se você comparar aí número de óbitos com o número de casos de Covid, né, e simplesmente dividir, né, os óbitos por casos. Então, tem número de óbitos por número de casos. Né? Se tira uma estimativa do que seria a taxa de óbito, né, ocasionada pela Covid, isso aí vamos supor que isso esteja em torno de 2%. Tá? Aí, guarda essa informação na cabeça. Então, se eu disser para você, olha, das pessoas que tomaram hidroxicloroquina, digamos, né, a gente podia escolher outro medicamento. Então, mas vamos pegar esse, por exemplo. Se eu dissesse para você que 97% das pessoas que tomaram cloroquina sobreviveram. Se você olhar só para essa informação e esquecer disso aqui, você talvez conclua que, poxa, então que bom, né? Vamos
usar medicamento, porque só 3% das pessoas morrem. Mas não é essa a comparação. A comparação que você tem que ver bom, é claro que se você está interessado em investigar óbitos, né, como desfecho, o que você tem que ver é o que acontece com quem não tomou, né? O que acontece com o grupo controle. No grupo controle, a taxa de sobrevivência é de 98%. Aqui eu só estou dando um exemplo, tá? Eu não sei o que é a taxa real, né, nos estudos que fizeram essa comparação. Mas eu sei que as pessoas que defendem, elas nem pensam nesse caso, né? Nem pensam em olhar a comparação com esse número. Então, o que acontece? Se você observou 3% de óbitos com cloroquina, quando que o controle era 2%, então 1%, né, falando a grosso modo, 1% dos casos é morte a mais que você teria só porque você está administrando medicamento que tem efeitos colaterais, eventualmente. Então, é pior você aplicar esse tratamento do que não aplicar nada, né? Então, as pessoas, às vezes, elas não pensam que o que elas deveriam fazer é comparar com um grupo de controle e não olhar se a vizinha tomou e se curou. Então, isso não importa. O que importa é você olhar a comparação com a probabilidade de cura na falta de tratamento. Tá? Então, isso é só uma forma da gente entender que essas comparações com o grupo de controle são fundamentais, né? E as consequências de você ignorar esse ponto, ou de você, bom, ignorar no sentido de não olhar para isso, né, ou de não saber que é isso que tem que ser estudado, né, que é dessa forma que você tem que ver se o tratamento é eficaz ou não, a gente está vendo aí o quão perigoso isso pode ser. Bom, mas tudo bem. Então vamos falar sobre estudos de coortes agora, tá? Então, nesse tipo de estudo, né, ele se dá com uma seguinte constatação, né? Às vezes se quer estudar a associação entre alguns fatores etiológicos, por exemplo, álcool, fumo, radiação, né, só para citar alguns, e um desfecho clínico, né, que pode ser, sei lá, cirrose, câncer de pulmão, leucemia, né? E aí não é ético você expor deliberadamente as pessoas a esses agentes, porque se a gente fosse pensar no estudo de caso controle, o que seria? Seria, para um grupo de pessoas, a gente dá álcool para elas, numa determinada frequência lá, e a gente vê se essa pessoa vai ter cirrose. Né? Isso não é ético, né? Você não pode fazer um estudo desse tipo. Tá? Então, nesses casos, você tem que recorrer ao que a gente chama de estudo observacional, em que você vai ficar só com uma mosquinha ali no ambiente, só vendo o que acontece com a pessoa que já tem aquela exposição ao fator etiológico e outras pessoas que não têm a exposição a esse fator etiológico. Tá? Então, você não está administrando álcool para um grupo e não administrando para o outro. Ou você não está forçando a pessoa a fumar, o outro a não fumar. Você está simplesmente observando o que acontece com um grupo de pessoas que usavam álcool, que já fazem uso regular de álcool, por exemplo, com um grupo que não faz. Tá? Então, uma coisa importante a perceber, né, nesse estudo de coortes é que a alocação das unidades em grupo controle ou tratamento, ela não é feita pelos pesquisadores. Né? Essa escolha feita por pesquisador seria antiética, do ponto de vista médico. Então, né, essa alocação ela foi feita por escolhas de vida do paciente, né, e não por uma escolha aleatória dos pesquisadores. E aí a gente vai mostrar as unidades com respeito ao fator de exposição. E aí observar se ocorreu o desfecho ou não, né? Então você pode investigar, né, da população suscetível a ter cirrose, né, a pessoa que pode ter cirrose, você vai olhar a pessoa que consumiu álcool e a pessoa que não consumiu e vai olhar ao longo do tempo essa coorte, né, para ver se para ver quem que desenvolve cirrose e quem não desenvolve, e ver se essa proporção é diferente no grupo que tem o fator etiológico e no grupo que não está exposto ao fator etiológico. Tá? Então, ó, esquematicamente, o estudo de coorte é assim: a gente pega a população elegível, monta uma amostra de estudo, olhando para a exposição. A gente vai escolher uma amostra onde algumas pessoas vão estar expostas e outras não, e a gente olha ao longo do tempo e vê o desfecho clínico, né? Se observou o desfecho ou não observou o desfecho.
isso gera uma tabela 4x4, né? 2x2, desculpa. Se a exposição for só duas, né, está exposto ou não está, e o despejo, se o despejo for binário também, é uma tabela 2x2. Tá? Poderia ter mais exposições, né? Poderia ser que uma exposição não foi exposto a nada, a outra foi exposto a álcool, a terceira foi exposto a fumo e a quarta foi exposto a ambos. Tá? Então aqui podem ter múltiplos tipos de exposição. Tá? Outra forma de você fazer a amostragem seria, ao invés de simplesmente olhar a população elegível e aí ver quantos caem na exposição e quantos não caem, você pode olhar direto um grupo de não expostos, fazer a amostragem em um grupo de expostos e fazer a amostragem naquele grupo. E aí você acompanha os desfechos ao longo do tempo. É uma outra forma, mas ambas são estudos de coortes. Então vamos ver um caso de estudo, uma outra forma de estudo, né, que é o estudo de caso e controle, tá? Em que, aí aqui a gente está falando também de coortes, né, em que a gente amostra as unidades, só que, né, diferente do estudo de coortes, aqui, o estudo de caso e controle, a gente vai amostrar as unidades com respeito ao desfecho. E lá, anteriormente, a gente fazia a amostragem com respeito à exposição. Estava exposto ou não estava exposto. Agora, aqui não. Aqui a gente vai fazer o estudo de caso e controle, a gente vai ter uma amostra que ela vai apresentar o desfecho. Então, com o desfecho, isso aqui está no grupo de casos, né? E o grupo controle é sem o desfecho. Então, isso aqui significaria o seguinte, significaria que a gente ia lá na população e amostraria dentre um grupo de pessoas que desenvolveu cirrose para formar os meus casos e um grupo de pessoas que não desenvolveu cirrose. E aí eu vou ver como foi a exposição, né? Qual foi o percentual que teve exposição, qual foi o percentual que não teve exposição dentro de cada grupo. Tá? Então, a diferença é que, no caso do controle, a gente amostra as unidades com respeito ao desfecho e não à exposição, enquanto que anteriormente a gente amostrava com respeito à exposição. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui de um estudo caso-controle. Então, esse estudo tem intitulado, né, é um trabalho intitulado como Estudo caso-controle sobre exposição precoce ao leite de vaca e ocorrência de diabetes mellitus tipo 1 em Campina Grande, Paraíba. Tá? Onde Medeiros e coautores, aí que vocês têm acesso ao paper. Né? Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem 64 bebês com diabetes mellitus amostrados. Então, a gente pegou uma amostra, olha só como agora a amostra está com respeito ao desfecho. O desfecho é diabetes mellitus ou não ter diabetes mellitus. Tá? Então, aqui é com e aqui é sem. Então, a gente vai mostrar como, quer dizer, os autores, né, amostram com respeito ao desfecho. Então, escolhem 64 bebês no grupo que tem diabetes mellitus. E aí ele olhou, né, eles olharam. Desses 64, 54 foram expostos ao leite de vaca nos 4 meses anteriores. Enquanto que nos bebês sem diabetes mellitus, né, eles observaram 41 bebês expostos ao leite de vaca nos 4 meses anteriores. Tá bom? Então, aqui a gente tem aquela tabelinha. Então, eram 64 com diabetes e 64 sem diabetes. Aqui está a proporção que recebeu aleitamento materno, né, por mais de 4 meses, ou 4 meses. E aqui que não recebeu. Tá? Então, nota que, bom, como o tamanho de amostra é o mesmo, né, basta comparar aqui, no caso, a quantidade absoluta, tá? Eu já tenho uma noção comparando. Então, aqui a gente vê que, em números absolutos, mais do que o dobro de casos deixa eu ver aqui, do grupo que tem diabetes, são 64,
Então, a gente tem exposição precoce ao leite de vaca por menos de 4 meses, são 54, e aqui 41. Né? Então, o grupo de bebês que desenvolveram diabetes, né, a gente tem, em comparação, né, mais bebês que foram expostos precocemente ao leite de vaca por menos de 4 meses, né, em comparação dos que não tiveram diabetes. Tá? A gente também pode ver dessa forma, né, daqui para cá. Então, ó, no meu total de 33, talvez eu possa fazer da seguinte forma. Então, eu teria 10 sobre 33 e 23 sobre 33, a proporção, né, de casos de diabetes, seria 10 sobre 33, no grupo que recebeu aleitamento materno por mais de 4 meses. Né? E essa proporção aqui, né, do sim, é de aproximadamente 1/3. Tá? Então, aproximadamente 1/3 dos bebês com aleitamento exclusivo por mais de 4 meses tiveram diabetes. Tá? E aqui, se a gente for olhar no grupo que teve exposição por menos de 4 meses, ou seja, depois de 4 meses a pessoa o bebê já estava consumindo outros alimentos, essa proporção aqui, ela já é de 54 sobre 95, tá? Então seria aproximadamente, digamos, metade. Então olha só o que acontece. No grupo que foi amamentado, que foi exposto ao leite de vaca, que teve exposição precoce ao leite de vaca, a ocorrência de diabetes foi maior, né, em comparação com o aleitamento materno exclusivo, né, para pelo menos 4 meses. Então, se a gente concluir que estatisticamente essas proporções são significativamente distintas, né, a gente teria a exposição precoce ao leite de vaca relacionado a maior proporção de diabetes. Tá? Bom, essa última parte a gente vai falar sobre as meta-análises, então eu vou pausar o vídeo para ele não ficar muito comprido.